Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos. Aqui é seu professor Todai para mais uma das correções das questões da Unifesp 2025. Questão aí envolvendo princípios da ótica, falando a respeito de uma lente convergente e um exercício bem mais analítico do que senti um pouco de falta aí da parte de desenho gráfico. Ele explorou tanto no item A como no B a parte analítica. Fica bonito o exercício de ótica quando você coloca no item A parte de desenho e no item B a parte mais analítica. Mas vamos lá, pessoal, vamos em frente. Então nós temos aí o seguinte esquema, ó, nós temos uma fonte de luz, um projetor de slide, uma lente convergente e um anteparo, tá? O que ele nos fala aqui? A figura mostra um esquema de um equipamento que permite estudo de instrumentos e fenômenos ópticos. Na figura estão representados uma fonte de luz, uma lente convergente fina, delgada e um anteparo. Movendo-se então os suportes desses elementos, pode-se projetar uma imagem nítida de um slide na superfície do anteparo. Muito bem. Sabe-se que o eixo de simetria da fonte de luz coincide com o eixo principal da lente e que esse eixo é perpendicular 90 graus ao plano que contém o anteparo. E agora vem as informações importantes, turma. Vamos lá. E que a distância focal da lente é de 40 centímetros e que ela obedece às condições de nitidez de Gauss. A gente vai poder aplicar a equação do ponto conjugado, tá bom? Considere que o slide ele tenha 5 centímetros de altura e que inicialmente ele está fixo a uma distância de 120 centímetros do centro óptico da lente, tá bom? Então, três números que ele deu importante, pessoal. Tá? Ele deu a distância focal, a altura, e ele deu também a distância do centro óptico, conforme tal desenho aqui. Beleza? Vamos ver o que ele pede no item A e no item B. Muito bem, gente, eu coloquei aqui para vocês, eu recortei as três informações importantes. A distância focal da lente, né? A distância que o slide tem, então, a altura que o slide tem, então, de 5 centímetros, tá legal? E coloquei também a distância ao centro óptico da lente, que é 120 centímetros. Então, o que ele quer no item A? Calcule a distância da lente em centímetros, que deve ser colocado o anteparo, aqui distância da lente, né? Que deve ser colocado o anteparo, para que a imagem fique nítida, tá? Projetada sobre ele. E em seguida, calcule também a altura da imagem, ok? Pessoal, nenhum segredo, né? As duas equações básicas, tanto a equação dos pontos conjugados de Gauss como a equação do aumento linear transversal, tá bom? Sendo aí uma lente convergente, a distância focal também ela é sempre o quê? Positiva, né? Se fosse divergente seria negativo, tá? Então, aplicando aí a equação de Gauss, a equação dos pontos conjugados, né? O inverso da distância focal é a soma dos inversos da distância do objeto, respectivamente, da imagem ao centro óptico da lente, né, pessoal? Vamos lá, como é que nós vamos aplicar então? Bom, então nós temos aí, turma, o F é a distância focal e o P' é a distância da imagem. Né? Lembra que ele deu, na verdade, foi o F, que é a distância focal, e ele deu o P, que é a distância do objeto. Logo, ele está querendo o P', tá certo? Muito bem, quando você quer o P', então, pessoal, você pode isolá-lo, fazer aqui o mínimo múltiplo comum, tá bom? Faz a diferença pelo produto, ok? Muito bem, então P' ele vai ser FP dividido por P menos F, tá ok? Todai, posso fazer de outra maneira? É claro, você pode fazer da maneira que você achar melhor aqui, tá? A gente está apenas dando uma sugestão para fazer um mínimo múltiplo comum aqui entre o F e o P, mas você faz aí da maneira como achar melhor, tá? 40 vezes 120 dividido então por 120 menos o quê? Menos 40, né, turma? Tá bom? Então nós vamos ter aí 120 menos 40 dá 80, vai cortar esse zero aqui com este zero, 4 dividido por 8 dá quanto? Dá meio, né? Então 120 dividido por 2, 60, né, galera? Tá bom? Então a gente já tem aí a distância da imagem, foi a primeira coisa que ele pediu, né? Calcule a distância da lente em centímetros que deve ser colocado o anteparo. O anteparo é onde vai se formar a imagem, tá bom, gente? É o P'. Muito bem. Agora, o que ele quer? Ele quer também o tamanho da imagem. Agora nós vamos usar outra equação. Nós vamos usar a equação do ponto conjugado. É o famoso I sobre O menos P' sobre P. Né? Faltou um menos aqui. Ó. I sobre O menos P' sobre P. Tá? Então, pessoal, o I é quem?
Bom, multiplicando em cruz aqui, né? A gente vai ter que o I vai ser igual a menos P' sobre P vezes O, tá? Muito bem, isso vai dar negativo, né? Não pode esquecer que isso tudo aqui é negativo. Ele deixou para colocar o negativo no final, mas tem que ficar esperto que isso vai dar negativo, tá? Então aí, por que isso dá negativo? Porque, gente, dá negativo porque essa imagem é invertida, ela é de ponta cabeça, tá? E toda imagem projetada tem em mente que ela tem que ser de ponta cabeça, tá? Ele deixou para colocar no final esse comentário, mas a gente já sabe disso, tá bom? Então vamos lá, gente. P' a gente acabou de descobrir que é 60, o P é 120, que é a distância do objeto. Então, nós vamos ter aí menos 60 dividido por 120 dá metade, né? Vezes o tamanho do objeto, que é 5. Gente, quanto que é metade? Vai dar 2,5, tá? Então é menos 2,5. Agora veja, pessoal, ele quer só a altura, ele não quer saber se ela está invertida ou não, né? A altura é menos 2,5, mas é 2,5 centímetros. Pela equação ficaria negativo, tá? Se você colocar negativo, não tem nenhum problema. Depois você coloca uma observação. Deu negativo, pois ela está invertida. Tranquilo? Muito bem. Mas como ele quer só o tamanho, né? O tamanho ela é metade. Todai, foi só uma coincidência ele ser metade aí do tamanho, né, pessoal? Ele caiu de 5 para 2,5. Não, pessoal, não é uma coincidência, né? É uma coisa aí que é normal. Uma vez que ele está com uma distância de 120, né? E a imagem está a 60, se a imagem é metade, a distância é metade, o tamanho tem que ser metade também, é proporção, né? Por isso que essa equação do aumento linear, ela faz essa relação proporcional entre a distância e o tamanho. Quer dizer então que se a distância for metade, o tamanho também cai pela metade toda? Isso, exatamente. Tá bom? Era isso que você tinha que ter sacado aí no exercício. Podia até fazer de cabeça aí, né? Mas tinha que justificar, né, pessoal? Melhor jeito, mais fácil, pela própria equação, tá bom? Vamos para o item B. Bom, eu mantive aqui as duas informações importantes, que é a distância focal e a distância do objeto ao centro da lente, né, pessoal? Tá? E vamos ver o que ele quer. Mantendo a lente fixa, calcule qual deve ser a distância entre o slide e o anteparo, em centímetros, para que a imagem nítida e 2 vezes maior que o slide seja projetada sobre o anteparo, tá bom? Então ele deu aí uma pequena aumentada no tamanho do slide aí, tá bom, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, gente, para o tamanho da imagem, né, ser 2 vezes maior que o do objeto, ele precisa ser colocado o quê? Numa distância que é entre o ponto antiprincipal e o foco da lente, tá bom? É isso que ele tem que fazer aí. Então, no caso, o aumento tem que ser 2. Então, lembra da equação do I sobre O menos P' sobre P? É a equação do aumento linear transversal. Então, esse aumento ele tem que ser igual a 2, né, pessoal? Tá bom? Alguém já deve ter falado do slide anterior. Ah, Todai, então quer dizer que se o aumento é o 2, a distância tem que ser 2 vezes? É isso aí. Se você pescou essa ideia aí, você matou metade do exercício, tá bom? Muito bem, então vamos lá para a equação de Gauss de novo, pessoal. 1 sobre F, 1P sobre 1P'. Só que agora nós vamos colocar no lugar da imagem, sabendo que a imagem, a distância dela tem que ser o dobro da distância do objeto, no lugar do P' a gente vai colocar 2P, ok? Então vai ficar o quê? 1P sobre 2P. Vamos tirar aí o mínimo múltiplo comum, vai dar 2P. 2P dividido por P dá 2, a gente multiplica aqui, vai dar 2. 2P dividido por 2P dá 1, 1 vezes 1 dá 1, tá bom? Então 2 mais 1 deu 3 meios de P. Portanto, pessoal, P vai ser o quê? 3F sobre 2, ok? Tranquilo aí, né? Muito bem. O que a gente fez aqui, Todai? Não, a gente só fez aqui foi isolar o P, né, galera? P vai ficar 3F sobre 2. Tranquilo, né? Ó, tô fazendo aqui, ó, só para você entender. Tô fazendo 1 sobre F, ele ficou igual a 3 sobre 2P, tá bom? Só que eu estou isolando o P, né, gente? Tá bom? Ao isolar o P, ele vai ficar o quê? 3F sobre 2, multiplicando em cruz, tá bom? Muito bem, então se o P é 3F sobre 2, lembra que o F eu trouxe aqui para você que era 40? 3 vezes 40 sobre 2, 40 dividido por 2 vai dar 20, né, pessoal? 3 vezes 20 vai dar 60. Então, se o P deu 60, então não temos nenhum problema aqui, né, pessoal? Agora é só a gente achar aí a distância, né? A distância ela vai ser P mais
Pelinha, 60 mais o quê? 120, vai dar quanto? Vai dar 180, tá bom? O que é essa distância de 180 aí, Todai? É a distância que ele tem que ser colocado, né, pessoal? Porque o que ele quer? Veja bem, mantendo a lentícula, qual que é a distância entre o slide e o anteparo? Quer dizer, ele quer a distância entre o objeto e a imagem. Se a distância do objeto é 60, a distância da imagem é 120, então a distância total ela vai dar o quê? 180. Bem tranquilo, né? Acredito que você tenha matado esse exercício aí numa boa, pessoal. Um exercício que envolveu mais a parte analítica, mas brincando aí com as duas equações, a equação do aumento linear transversal e a equação dos pontos conjugados de Gauss, você matou esse exercício numa boa, tá bom? Não deixa de dar o seu like, pessoal, isso ajuda aí o trabalho do professor, tá? E compartilha com aquele seu amigo que está prestando aí, que vai prestar aí vestibular e que certamente você quer depois aí ajudar ele de alguma maneira aí, dando essas dicas, tá bom? Grande abraço, qualquer dúvida deixe no seu comentário e até a próxima.